Comedy in progress. Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria, estamos nesta manhã belíssima, de 11 de julho de 2021, com a permissão de Deus, supervisão de Jesus e o amparo dos benfeitores espirituais. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, saudamos a todos com excelente dia, né? Com desejo de um excelente dia, uma manhã abençoada, que a gente aproveite bastante aí esse banquete espiritual que a espiritualidade nos preparou para esta manhã. Pedimos ao companheiro Evaldo que realize a leitura da mensagem. Logo em seguida, realizaremos a prece inicial. Evaldo, muito bom dia, gratidão aí pela mensagem. Fique à vontade, irmão. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Trouxemos para o estudo de hoje, não vim trazer a paz, mas a divisão. Trouxemos do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada Cães e Coisas Santas. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas, de nenhum modo, se reportava a Jesus a afeição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas de vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às escrituras de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas.
Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo. Essa mensagem belíssima, excelente leitura. Muito obrigado mesmo, irmão. Assim, queridos amigos, gostaríamos de, neste momento, pedir que nos unamos em pensamento, a fim de elevarmos a nossa mente ao alto e orarmos a Deus. Deus, Pai de infinito poder e bondade, Senhor da vida, eis que estamos aqui, Senhor, a fim de aprender um pouco mais das suas soberanas leis, por meio do Evangelho do nosso irmão maior, por Cristo Jesus. Assim, Senhor, primeiramente gostaríamos de agradecer por este momento especial, este encontro fraterno, onde reencontramos almas tão queridas. Em seguida, Senhor, como eterno pedintes que nós somos ainda, lhe rogamos, Senhor, a presença do nosso amigo Jesus, através dos seus mensageiros de luz, esses espíritos abnegados que vêm ao nosso encontro nesta manhã, nos intuir entendimento, Senhor, das lições do teu Evangelho, com a proposta, Senhor, de nos transformarmos, é que pedimos inspiração para poder colocar, Senhor, as nossas impressões, os nossos entendimentos e assim podermos tirarmos as nossas dúvidas, compreendermos em essência as tuas lições e nos tornarmos espíritos melhores. Na certeza, Mestre Jesus, que o Senhor está conosco, é que lhe pedimos também que o teu amor alcance a todos os nossos amigos que não puderam participar da nossa atividade de hoje, mas, sobretudo, Senhor, a toda a humanidade, em especial aqueles que ainda não te conhecem. Se conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 23, Estranha Moral. E para isso, vamos agradecer primeiramente ao nosso amigo Roberto, que irá fazer a leitura para que logo em seguida a companheira Isabela nos traga aí as primeiras impressões. Bom dia, Zé. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí nascerem numerosas seitas desde o início, todas pretendendo estar na posse da verdade exclusiva, não tendo bastado 18 séculos para pô-las de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai,
Massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas ao que as interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previu o que ia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não creeis que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainhariam a espada um contra o outro, e a divisão reinaria no seio de uma mesma família, cujos membros não partilharem da mesma crença. Vi lançar fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. À guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. À treva do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver limpo, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pôr a fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se abrigarão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que os tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater,
Mas o tempo das lutas, e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terão de sofrer, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorrará sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com a referência à cólera que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Gratidão, Zé, pela leitura aí, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade aí. Bom estudo para ti. Valeu, vamos sim. Então, como havíamos combinado, passo a palavra para a Isabela, trazer as primeiras reflexões aí do que ela acha pertinente comentar, se ela apontou alguma coisinha aí que chamou a atenção, ou alguma dúvida que queira compartilhar conosco. Enfim, fica contigo, Isabela. Muito Bom obrigado, dia. tá? Bom dia, né? Eu não tenho esse costume de ficar falando muito, pelo menos aqui no grupo. Bom, eu fiz o seguinte, eu escrevi, que para mim é mais fácil, tá? E depois eu vejo se eu falo mais alguma coisa, se consigo botar para fora. Bom, sobre o texto, né? Eu escrevi o seguinte: Jesus veio e nos inundou com conhecimentos, reflexões e exemplos de vida. Após sua desencarnação, surgiram os primeiros cristãos, ainda embevecidos em sua presença divina, buscando seguir-lhe os passos. Esses foram perseguidos, condenados à morte, mas os ensinamentos eram tão profundos que continuaram a alcançar mais e mais pessoas. Criou-se a primeira igreja cristã, que aos poucos cresceu, se fortaleceu e foi se tornando poderosa. Com isso, espalhou as ideias de Jesus, mas, ao mesmo tempo, esqueceu que cada um deveria combater o mal que havia dentro de si e não destruir aquilo que era diferente no outro. Vieram as cruzadas, a Inquisição, o domínio da igreja sobre a vida das pessoas, no comércio, na política. Esqueceram que, ao pregar, deveriam dar o exemplo, e o que deveria ser símbolo de amor passou a ser símbolo de riqueza e poder. Em nome de Jesus, tudo poderia ser feito àqueles considerados como inimigos do cristianismo. E quem um dia foi perseguido por sua fé, passou a perseguir. Não. Mas fora Jesus que havia pedido o homem combater as desigualdades que existiam no outro, não. Jesus nos pediu para nos amarmos, e assim seus discípulos seriam conhecidos pelo amor, pelo perdão e pela caridade. Assim deveriam ser conhecidos discípulos de Jesus. Mas não é esse o cristianismo conhecido na Europa. Lá, a fé cristã tem um gosto amargo de guerras, roubos, injustiças, poder e ouro. A visão que os homens têm do cristianismo passa longe daquilo que Jesus propôs, por conta da brutalidade e da ignorância humanas.
Felizmente, a grandiosidade de Jesus não foi apagada. Suas ideias e ideais dormiram no seio da fé cristã. O homem conseguiu atrasar sua evolução espiritual, mas a essência não se perdeu. E, apesar de nós, as condições para o reavivamento do cristianismo estavam propícias. E foi então que o Espiritismo surgiu, ensinando aquilo que o homem não poderia compreender na época de Jesus. Esse foi o momento no qual o Divino Mestre cumpriu sua promessa de nos enviar o Consolador, aquele que nos ensinaria aquilo que Jesus não pôde nos dizer. O Espiritismo veio com a proposta de trazer muito mais do que as informações sobre o pós-morte. Seu objetivo é despertar em nós o bem, a reflexão, para que pudéssemos caminhar com passos mais largos e mais firmes em busca da nossa própria felicidade através de nossa evolução espiritual. Quanto à moral estranha do Cristo, que veio trazer a divisão, é devido ao caráter do ser humano, com o qual não se aceita quem pensa diferente, quem crê em algo além do que foi socialmente determinado. Tem a ver com o orgulho e o egoísmo humanos, que não só não deseja a mudança íntima, pois ela requer sacrifícios das coisas mundanas, como também não deseja admitir ter seguido o caminho contrário à sua própria felicidade. Tem a ver com a fase evolutiva de cada um. Por isso, numa mesma família, nem todos aceitaram e aceitam as mesmas ideias, e nem todos conseguem perceber os ensinamentos de Jesus da mesma forma, muito menos os ensinos dos Espíritos. Mas cada um em seu tempo descobrirá o quanto vale a pena viver as verdades cristãs. Aos poucos, o homem cansará da maldade, do materialismo e de tudo que buscou durante séculos de sua existência na Terra, e passará a buscar espiritualizar-se, fazer-se leve e capaz de não somente mudar o seu íntimo, como também toda a situação moral e evolutiva do planeta. Muitos já começaram a trilhar esse caminho, outros virão depois. E em relação ao Espiritismo, é a nossa luz, é o ensinamento que temos, né, para que esses nossos passos possam ser realmente firmes e largos, né, para que a gente consiga chegar lá mais rápido, né, e eu tinha colocado aqui, mas aqui não li, que uma coisa que eu ouvi uma vez, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque ele vai se entranhar, as ideias espíritas, aos poucos, ela vai cabendo na mente, né, nos corações das pessoas, e é isso que vem mudar, né? Só que, por enquanto, ainda existe os pensamentos diferentes, né? As pessoas aí nem todas aceitam do mesmo jeito, nem todas veem do mesmo jeito, o que é normal, mas cada um, ao seu tempo, vai conquistando. Bom, eu acho que é isso. Obrigada, tá, gente? Nós é que lhe agradecemos, muito bom, excelente. Acredito que os nossos amigos vão fazer um comentário parecido, mas gostei muito do que você nos escreveu, leu, e esse complemento aí foi fantástico, porque particularmente foi basicamente o momento aqui do texto, né, a parte do texto que mais me chamou a atenção, essa questão de as pessoas compreenderem o Evangelho, a Boa Nova, de forma diferente, né? Eu fiz até uma anotação aqui e peço licença para compartilhar com vocês, porque, na verdade, a gente, antes de abrir aqui a live, né, a gente estava conversando, eu, Lima e a Denise, Evaldo,
A gente comentou que esses itens, né, que finaliza o capítulo, é recheado assim de informações que a gente passaria aqui o dia todo, né, explorando, e não chegaríamos, né, no final de um entendimento. Tamanha é a grandeza de tudo que o Kardec, né, e Sócrates nos trouxe nesses itens maravilhosos desse capítulo. Mas o que me chamou mais atenção, e aí eu faço um gancho do que você falou, Isabel, dessa percepção que as pessoas têm, né, de compreender diferentemente o Evangelho do Cristo, é nessa parte aqui do item 16, quando Kardec fala o seguinte: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Aí ele diz, olha só, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Então, aqui eu já entendo que ele faz até uma divisão. Essa divisão que ele vem propor, aqui ele já divide, porque Kardec, de forma tão maravilhosa, coloca aqui que, neste momento, há uma separação, uma divisão em dois grupos. O primeiro grupo, aqueles homens, né, que não teriam compreendido os ensinamentos de Jesus, ou aqueles que terão querido não compreender. Ou seja, tem uns que são ignorantes, né, do ponto de vista de vivência, experiência e conhecimento da vida espiritual. Já o outro são pessoas que já conheciam a lei, que já conhecia, né, e aí, com a proposta de Jesus, só veio complementar, mas só que eles estavam decididos a não querer seguir aqueles ensinamentos. E a gente sabe por quê? Porque os atrativos daqui da vida física ainda era algo que aqueles homens que entendiam, para eles era prioritário isso, né? Não era uma coisa que deixaria de lado facilmente. Então, vejo Jesus com essa proposta diferente, ele sabendo da nossa essência, né? Jesus nos conhece profundamente, né? E aí ele sabia disso, que as revelações, a boa nova, os ensinamentos dele esbarraria nesses dois grupos que você falou, esses dois grupos diferentes, né? De entendimentos diferentes. Então, talvez a divisão de pensamento, de conduta, né? De postura e de atitude, talvez seja essa a nossa proposta, né? A partir do entendimento desse tema, né? Uma vez que, quando somos tocados, né, pelos ensinos do Cristo, pelo teu amor, há uma divisão dentro de nós mesmos, há uma divisão íntima, né? Há uma partilha ali, né? E aí talvez a gente pode até citar, e talvez por isso, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, tanto nos orientou acerca, né, do velho homem e do novo homem. Então, talvez essa partição, né, essa forma de que Jesus trouxe, de que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, talvez seja uma reflexão que a gente tem que fazer, primeiramente, né, da divisão que está em nós. Primeiramente em nós. Vamos dividir, vamos partir o antes e o depois do ensinamento do Cristo. É o que eu contribuo aí no momento. Passo a palavra para qualquer outro irmão ou irmã que queira, né, falar algo, mas desde já agradeço, tá, Isabela, pela colaboração. Só vou falar um pouquinho, assim, fazer igual a Isabela. Bem timidamente, mas assim, a leitura de hoje, ela me trouxe muito conforto, né? Porque ela é realmente muito amorosa ao falar, é um ensinamento, e parece que ele está falando assim, olha só, não se preocupa não, isso vai acontecer, vai ter gente que não vai entender, vai ter gente que vai brigar por isso, vai ter pessoas que vão atacar essa nova doutrina, mas não se preocupa não, isso vai demorar pouco tempo, porque a maior revelação já foi dada, né? Foi realmente a separação dos cristãos com os pagãos, e isso pouco tempo, porque todo mundo vai compreender e vai entender, né? Vai sentir, porque quando ele fala que a nova revelação ela irá em todos os cantos, então eles vão acabar compreendendo. Então,
o que me traz é justamente a misericórdia divina, né? E de que estamos todos na coordenação. Jesus está no leme e isso não está perdido, né? Não está aleatório, que a gente às vezes escuta da espada, da guerra, de tudo mais, parece que está tudo sem uma direção, mas estamos todos nessa direção. Isso tudo faz parte porque a gente também precisa entender, né? Então é a nossa jornada mesmo. Eu estava lendo a genealogia do Cristo, e para mim tem sido muito claro como aquela história até a vinda de Jesus é justamente a nossa passagem como cristãos do mundo. O que a gente erra, como a gente cai, para que ao final venha aquele espírito magnífico, que é Jesus. Então, essa jornada que ele está nos mostrando, às vezes me angustia ouvir de um irmão, né? Determinadas coisas sobre o que é a nossa crença, que dói, e às vezes a gente tem dúvida, mas quando eu leio isso daqui, eu tenho a certeza, né, de que estamos no caminho correto, que Jesus é quem está no leme, e tudo isso está sob controle de Deus e de Jesus. Para mim, isso é assim, muito acalentador, mas é o que é consolador, né? Que é a nossa doutrina mesmo. Maravilha, gratidão, Denise, é isso aí. Mais alguém? Sandro, gostaria de fazer um singelo comentário Fique à vontade, meu irmão. do assunto. Quero também agradecer as colocações de nossas irmãs que fizeram um comentário bastante inspirados, dentre os quais os discípulos de Jesus serão conhecidos pelo amor. Certamente que ainda não temos este amor sem lindes. Nosso amor é um amor relativo para cada um, ainda interesseiro. Mas vamos amar sem interesse. O amor verdadeiro, o amor sem linde. Esperemos. Observemos também a mensagem de abertura. O que é que ela nos coloca? Não dês pérolas aos cães. E dentre os quais, ela nos coloca que não devemos impor o Evangelho, as Santas Escrituras, no local em que os irmãos e as irmãs não estejam preparados ou preparadas para receber, que seria uma imposição inócua. Tem uma oportunidade também que, se você der pérolas aos cães, eles se voltarão e morderão o teu calcanhar. Isso quer dizer, semear a palavra de Deus, semear os evangelhos no local em que não estão devidamente acionados para isso, é prejudicial, porque eles podem se voltar contra você. Então, é o seguinte, aguarda uma determinada oportunidade. E nós observamos, quando Jesus disse que não veio trazer a espada, mas a dissensão, muitos de nós, como, por exemplo, muito daqueles... O Papa Urbano II, por exemplo, disse, olha, Jesus disse que a gente tem que ganhar o reino de Deus pela espada. Ou seja, um desentendimento. Aí o que fizeram? Urbano II, no ano de 1095, disse que tínhamos que defender o túmulo de Jesus. Aí foi a maior carnificina, as cruzadas. Né? Por quê? Pela defesa, e dizia ainda, Urbano II, vamos, é o Cristo que quer, vamos defender o túmulo de Jesus. Foi a maior carnificina das 8 cruzadas. E para não deixar a peteca cair,
Inocêncio III, como também o Gregório, o nono papas, assinaram a Santa Inquisição. Foi outra carnificina também. Então, nós observamos que a coisa da espada aí não se entende até hoje, como também devemos entender que sempre houve o desentendimento como Tim Tones, que foi que ele disse lá nas Guianas. Nós temos que ver a Deus, e para ver a Deus, nós temos que morrer. Veja bem, o desentendimento onde é que leva a certas consequências desastrosas como essas, que tem acontecido, entendeu? Lançou veneno, todo mundo morreu, foi aquele autocídio ali, e com a função de ver a Deus, tem que morrer. Certamente que nós temos que morrer, mas não é essa morte. Primeiro morre, se ressuscita, como disse Ezequiel, a responsabilidade, como está aqui no texto, é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Mas é a morte moral. É uma morte que você pode ressuscitar dela. Mas até hoje nós ainda não entendemos como se processa essas coisas. Fogueiras, lançaram na fogueira em defesa do Cristo. É o Cristo que quer, vamos, dizia o Urbano II, num total desentendimento. Mas é imperioso que nós abramos os nossos corações e procuramos entender. Aí foi quando o Martinho Lutero fez aquela cisão, né, das igrejas, porque o Papa João XXIII, ele disse, aquele que der o dinheiro para a igreja, ele terá um lugar garantido no céu e seus pecados serão perdoados. Martinho Lutero foi a gota d'água que fez a cisão da igreja. Aí começou tudo por aí. E até hoje nós vemos essas separações. É imperioso que nós procuremos entender em que sentido, entendeu? Para que verdadeiramente venhamos a amar uns aos outros e não viver com a aparência do amor como nós vemos em todos os segmentos religiosos. Eu também não boto paninhos quentes em cima da doutrina, falsas aparências. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão Lima, pelo comentário. Muito bom. Mais alguém? Ô, Sandro, eu queria só complementar. Sim. Como a pedra angular. Uhum. Eu não queria, mas agora me veio uma pequena inspiração. O Pedro, ele disse, e a pedra do ângulo será posta em Belém Efrata, e aquele que a segue não será confundido. O cristão tem que ser diferente e não viver de falsas aparências. A pedra angular, angular de que edifício? Do edifício das virtudes que o Cristo veio expressar em nossos meios. A pedra angular, que foi desprezada pelo homem, mas joia preciosa aos olhos de Deus, já dizia o apóstolo Pedro. Obrigado pela abertura. Maravilha. Sandra, seu microfone está aí. Pode falar, por favor. Só para dar uma complementadinha no que o seu Lima trouxe agora, tá? Assim, meu pensamento, né? Que nós somos milenários, né? Então, nós viemos trazendo, nossa, quantas mil reencarnações, né? Nós estamos nessa luta.
E cada encarnação, igual você falou, nós nascemos de novo, somos essa divisão, né? O homem novo e o velho vai ficando, mas esse velho é quando a gente vai tomando consciência, né? A gente vai evoluindo e você vai tomando consciência do que você está fazendo, é que você vai lutando contra aquelas imperfeições, né? Exatamente. Enquanto a gente não toma, porque o nosso inconsciente, ali tem muitas encarnações, porque às vezes vem coisas que você nem percebe, e a gente continua fazendo sem perceber. Quando você toma consciência que você fala, puxa vida, enquanto você não toma consciência, a gente continua batendo na mesma tecla, né? Aí, quando você toma consciência, que começa a luta, né? Exatamente. Enquanto a gente não toma, a gente continua. Quantas coisas nós fizemos e continuamos achando que estava certo, né? A gente continuou nessa, né? Tá certo, não. Às vezes alguém ia te falar, mas você não aceita. Porque é individual isso aí. Enquanto você não tomar consciência que você tem que trabalhar contra essa imperfeição, não adianta. Então, eu digo que é por etapa, mas nós vamos chegar lá, que assim, não é numa vida só, é aos 10. Isso, Só isso que eu queria. Gratidão, irmã. É isso mesmo, a natureza não dá salto, né? Temos que saber compreender o momento de cada um e principalmente o nosso momento, né? Lembrando sempre daquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Nós somos a melhor geração de nós mesmos, né? Então, isso é muito significativo e muito importante a gente ter essa consciência, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai realmente começar a exercitar, né, este movimento de transformação, de separação definitiva do homem velho para o homem novo. Gratidão Porque não mesmo. adianta você ter, eu digo, as máscaras, né? Que ela cai, né? Não adianta. Sem culpa, né? A gente tem que ir sem culpa que nós vamos chegar lá. Isso aí. Beto, meu querido, acho que já posso passar para você. Por favor. Vamos então conversar um pouquinho, né? Em primeiro lugar, dizer para esse grupo bonito, né? Dessas almas já interessadas pelo Evangelho, logo almas que já estão se embelezando cada vez mais nessa jornada infinita da vida, né? Da nossa alegria do encontro da manhã, né? Agradecer as observações oportunas de cada um e ressaltar aqui a excelente, sem estar querendo fazer obsessão branca, a excelente síntese, reflexão que a nossa Isabela fez. Realmente me tocou bastante, viu, Isabela? E você pode ir transformando essa capacidade de interpretação, né, na fala natural, que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A gente vai ficando feliz porque, né, sabe que vamos ter aí excelentes colaboradores nesse sentido, né? E a gente está estudando o Evangelho de Jesus, é o que mais a humanidade precisa hoje, gente. Nós podemos compreender toda a verdade que a doutrina espírita nos traz. Mas se não realmente buscarmos esse exercício de entranharmos o Evangelho em nós, né? Para não somente compreendê-lo, mas senti-lo, vivenciá-lo, tal como o nosso Paulo fez e outros, né? A gente não estará atendendo a essa grande proposta de Jesus. Eu sempre me lembro do que um amigo espiritual, a fim de me puxar a orelha, né, me falou. Sempre me lembro disso, até porque eu não sou muito assim. Os meus causos são sempre os mesmos, né? Mas
quando ele me disse: meu filho, é muito melhor para o homem ser bom do que ser espírita, nos querendo dizer que nós estaríamos atendendo, atingindo muito mais a proposta de Jesus ao sermos bons, ao termos energia boa, a vibrarmos no bem, do que somente termos a verdade e, na realidade, aquela verdade servir para a gente esgrimar, não é? Com outras doutrinas, com outros saberes, né? Então, é muito importante isso. E essa foi a grande proposta de Jesus, né? Ele coloca realmente, como diz o texto, a pedra angular da construção da sua doutrina, como pedra angular, o amor, a caridade, a fraternidade. Essa é a grande proposta de Jesus. E, efetivamente, é isso que todo cristão deve perseguir, né? E isso para chegar na questão ali, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão. E ele chega e coloca, né, como um desafio máximo para aqueles que querem segui-lo, que conseguem compreender que, na condição de espíritos imortais, o ápice do desafio no que se refere ao processo evolutivo, que é a razão de ser de nossas almas, que é a razão de ser de nossas vidas, aliás, é o alcance do amor. Ele coloca a proposta: ama aqueles, né, que te ofendem, que te caluniam, que te odeiam, ama aqueles que se tornaram seus inimigos, né? Como uma proposta realmente desafiadora para todos aqueles que querem efetivamente serem cristãos de verdade, atingindo, né, a essa finalidade que ele propôs para que o reino de Deus se estabeleça em nosso planeta, né, que é o estabelecimento do reino de Deus em nós mesmos, né? O reino de Deus não tem aparências exteriores. Quando ele estiver estabelecido em todos da casa, a casa será o reino de Deus, né? Quando ele estiver estabelecido em todos como princípio de vida de todas as criaturas neste planeta, este planeta será um reino de Deus, né? É o que ele promete para a Terra no futuro, sabendo que muitos dos seus habitantes iriam atingir esse estágio. Então, essa é a proposta inicial de Jesus. Pegou aqueles homens simples, os instruiu, os capacitou e saiu para influenciar o mundo, né? É brincadeira, não. Imagine uma criatura. Mas Jesus é o nosso grande ponto entre o planeta Terra e o nosso Criador, né? É a síntese, é o canal. Por isso ele diz, né? Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ninguém irá ao Pai senão vivenciar aquilo que ele efetivamente ensinou. Humildade, simplicidade. Aliás, humildade, amor, né? É a grande proposta dele. Mas a inferioridade do homem, e Jesus sabia disso. Ele sabia, né? E ele mesmo falou diversas vezes que seria atacado, que seria, né? Aí está efetivamente a divisão, a espada a qual ele se refere, que muitos não compreenderiam, se assustariam com as luzes da proposta dele
e o atacariam aqueles que realmente estivessem a serviço, né, da implantação do seu reino de amor, como foram praticamente todos os cristãos durante muito tempo atacados e agredidos. E depois de serem, né, atacados e agredidos, passaram a atacar e agredir em nome de Jesus. Olha só, e Jesus sabia que estava lidando com a humanidade estagiada num mundo de expiação e provas. É muito interessante a gente entender todos esses aspectos, porque aí, em nossas análises, em nossas reflexões, a gente não condena ninguém, né? A gente fala, e quem gosta muito disso é Cecília, né? Isso é normal. E Cecília ria, né? E vai rir muito ainda. Isso é normal, é natural, porque nós estamos vivendo num mundo ainda de almas conturbadas e Jesus sabia disso. Ele sabia que grande maioria não conseguiria sentir, compreender, em função do estado de brutalidade em que se encontram as almas num mundo de expiação e provas. Então, ao analisar todos esses processos, não nos cabe efetivamente nenhum tipo de condenação, né? ou de julgamento, porque são todos processos transitórios. Todos processos transitórios. Então, a inferioridade do homem com seus interesses pessoais e de grupos, né? Como Jesus chegou ali, entendeu os fariseus, entendeu ali os vendilhões do templo, entendeu aquelas divisões todas do povo israelense, em brigas, em contendas, em formalismos, né? Vivendo as mensagens dos profetas de forma fria, de forma violenta, escravizando, porque eram, por sua vez, também escravizados, foram escravizados por muitos povos, e era uma forma de se vingar, e eles aguardavam o Messias que viesse ser, na realidade, um líder de guerra, né? Que libertasse o povo de Israel e transformasse o povo de Israel de escravos em escravizadores. Era essa a proposta deles. Por isso eles não aceitaram Jesus, né? Aí está a divisão e a espada, né? Aí está a divisão e a espada. Então, meus irmãos, por causa dessas inferioridades e do egoísmo do homem, eles passaram a utilizar, né, toda aquela estrutura criada em torno do movimento cristão inicial e deturparam, né? Quem puder ler, eu acho que o Zé Roberto tem esse livro lá, porque foi um livro que eu presenteei a Rosângela, Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, que fala, sabe, nos dá uma Esquina de Pedra. É um livro muito interessante, que nos fala dessa transição, da criação dos altares, da criação, né, das indumentárias, da criação dos ritos, né, do princípio da criação dos dogmas, onde ali muitos chamados cristãos novos passaram a assassinar, a perseguir os chamados cristãos antigos, que não aceitavam essas novas propostas de transformação do movimento cristão nessas coisas formais e frias, e continuavam sendo os homens do caminho, né? Socorrendo os sofredores e pregando a pureza da mensagem de Jesus. Por isso, meus irmãos, a divisão, a espada, né? Os diversos níveis dos homens e do que eles criaram efetivamente. E chegaram ao ponto, vejam bem vocês, quando Jesus manda
ama a quem te ofende e calunia, ora, né? Lima falou aí em alguns papas que foram grandes líderes desses processos de conflitos, né? de guerras criadas para obtenção de riquezas materiais. Era esse o propósito. Jesus não estava nem aí para o seu túmulo, e nem está aí. Né? A proposta de Jesus é totalmente diferente, como nós colocamos. Né? Então, esses homens passaram, inclusive, a promoverem guerras. Imaginem vocês, guerras. Quando o mestre diz, né, ama aquele que te agride, aquele que te faz mal, ama, ora por quem te ofende e calunia, socorre aquele que te magoou, né? Essa é a proposta de Jesus, da qual a gente não pode se perder efetivamente. E aí a gente vai vendo a divisão e a espada da qual ele se referiu. Né? Então, criaram guerras, as guerras mais cruéis, morticínios, terríveis, em nome do mestre do amor. Vejam bem, em nome do mestre. Nada a ver templos de pedra ornados de ouro, nada a ver indumentárias riquíssimas, né? Tronos de ouro, nada a ver com Jesus. Nada a ver. Profunda contradição. E aí, além das guerras, né, vieram as bulas, né, criando praticamente decretos, né, condenando, queimando criaturas de todas as formas. Esse movimento que nós temos aí no Oriente Médio, que é como é que é? O Estado Islâmico, né? Que às vezes promove. Isso aí não é nada perto do que as igrejas antigas promoveram, em termos de morticínio, em termos de crueldade contra a humanidade, em nome de Jesus, né? Como eles fazem, que dizem em nome de Alá, em nome de Deus. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente tenha essa visão, essa compreensão. Porque a proposta de Jesus ela deve ser buscada a cada instante dentro da gente, para que a gente efetivamente não se perca. Em qualquer movimento que se diz cristão, onde efetivamente, né, não tenha como meta a busca e a vivência do amor, não basta somente a busca, a vivência entre os seus elementos, este movimento está em contradição. Né? Ainda há pouco o nosso irmão Lima afirmou, né, que não bota panos quentes em cima da doutrina. A doutrina não, a doutrina é pura. Eu sei que, na realidade, ele não quis se referir à doutrina, ele quis se referir ao movimento espírita. Não é isso? Eu tenho certeza disso. A doutrina, assim como o Evangelho, é puro, é luz. É luz. E aí nós vamos trazendo um pouco para nós mesmos, né? Para irmos buscando complementar as nossas reflexões. É muito importante que a gente tenha essa lucidez, essa compreensão. Qual era a maior meta de nossas vidas na condição de espíritas? Amar. Amar. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, que é esse conjunto de espíritos que, em nome de Jesus, e ali ele fala como se fosse realmente Jesus, né, responsáveis pela implantação da doutrina espírita, coloca: espíritas, amai-vos
Eis o primeiro ensinamento, o fundamental, o vital. Instruí-vos, este o segundo, porque o amai-vos é o fundamento da doutrina cristã. E aí nós devemos aprender, no movimento espírita, que o primeiro passo, o passo maior, é a vivência da fraternidade. Temos pensamentos diferentes, sim, temos. Visão diferente, mas devemos compartilhar uns com os outros na busca de irmos harmonizando esses pensamentos para atender a essência da doutrina espírita e do Evangelho do nosso Senhor. Não é por termos pensamentos diferentes que a gente tem que guerrear um contra o outro, como muitas vezes acontece dentro de uma casa espírita. E isso é sério. Isso é sério. Numa reunião administrativa da casa espírita, meus irmãos, qual é o primeiro mandamento? Amai-vos. Porque mesmo com ideias diferentes, eu quero pintar de rosa, eu quero pintar de verde, eu quero... Meus irmãos, né? Uma mistura de rosa com verde dá o quê? Então tá bom, vamos lá, né? E vamos continuar convivendo com alegria, nos amando, nos abraçando, nos apoiando, não transformando muitas vezes processos administrativos de uma casa espírita, porque um não concorda com o outro. Gente, isso às vezes acontece porque nós somos imperfeitos. E aí entramos em contradição. Acontece? Acontece. E aí entramos em contradição. Alguma casa com ciúme da outra, né? Alguma casa, porque a outra faz isso, porque a outra faz aquilo. Vamos apoiar as casas irmãs. Vamos apoiar as religiões irmãs. Esse é o espírito da doutrina espírita, fazendo aí um trocadilho meio barato, né? O espírito da doutrina espírita. Mas essa é a nossa busca. Sem ela, nós estamos em contradição. E é isso, efetivamente, que Jesus dizia, né? A nossa querida Lucy sempre nos presenteava com uma coisa que às vezes a gente cantava, mas não acompanhava o sentido dela. Eu vou ousar cantar aqui, quem não suportar os guinchos, né, de um futuro tenor, não é tenor, não, é antenor, é que eu vou reencarnar e vou receber o nome de antenor. Tape os ouvidos, né? Tenha a verdade em seu coração com amor, né? Não vou ousar seguir mais adiante, que eu naturalmente vou desafinar. Mas preste atenção, tenha a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Né? Tenha a verdade que a doutrina espírita nos traz. As verdades mais profundas, consoladoras, libertadoras, nos ensinando o que estamos fazendo aqui, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, né? Nessa jornada infinita que nos aguarda de plena beleza e felicidade. Tenha a verdade em seu coração com amor. Tenha a doutrina espírita em seu coração, mas com amor, porque senão perde o sentido.
senão perde o sentido totalmente, né? E aí nós, né, realmente precisamos trabalhar no sentido de que a doutrina, o movimento espírita, a doutrina nunca vai se perder. Que o movimento espírita nunca se perca nessa trajetória. Buscarmos transformar nossas casas, em primeiro lugar, num polo de fraternidade. E buscarmos transformá-las, né, em casas que venham efetivamente a trazer, né, esse processo libertador para as almas, através da verdade, com amor. Através da verdade, com amor. Se a casa for somente um instituto acadêmico dos princípios espíritas, sem, né, em que os dirigentes, os palestrantes, os estudiosos vivam com seus sapatos altos, né, com seus orgulhos do conhecimento, mas sem a ação do amor e da caridade, não somente com os seus elementos, mas começando pelos seus elementos. E Jesus, sabendo disso, o que o Espírito da Verdade está fazendo ali quando ele diz, né, espíritas, amai-vos? Eis o primeiro ensinamento. Ele está querendo efetivamente dizer que sem isso você não tem consolidada um núcleo efetivamente cristão. E está rememorando lá Jesus, eu acredito que foi na última noite dele, na casa, inclusive, de Maria Marcos, mãe de Marco, o evangelista, quando ele reuniu os discípulos e disse ali, né, nas últimas preleções, um novo mandamento vos dou. Olha só, aquilo ali não foi por acaso. Esse chamamento de Jesus para o seu colégio. É como se estivesse nos falando hoje. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque se não fizerem isso, nós não seremos esse feixe de varas inquebrantável que se tornará um foco irradiador do amor, que é a meta de Jesus para que a Terra efetivamente alcance, né? Então, como Jesus sabia, tinha consciência de que a maioria da humanidade, encarnada e desencarnada, na época os homens ainda não tinham esse conhecimento, eles sabiam da existência dos espíritos, tanto que Moisés chegou a proibir, né, a comunicação dos judeus lá dos hebreus com os mortos, porque os mortos não estavam mortos, né? Então, mas Jesus sabia da existência dessa comunidade, dessa humanidade da Terra, da maioria ainda de espíritos embrutecidos, de espíritos que iriam desviar os seus ensinamentos, né? Mas que muitos conseguiriam alcançar e vivenciar, né? Mas que a grande maioria, pelo embrutecimento da alma e por egoísmo, combateriam essa luz. Por isso que ele disse que veio trazer a espada, a divisão, né? Foi exatamente essa, né, a explicação de Jesus quando ele fez esse tipo de afirmação, de afirmação para as criaturas, né? Então, meus irmãos, devemos ter muita lucidez. Eu estou arrumando um livrozinho lá na casa espírita. Faça-o com amor, né? Eu estou dentro de um grupo familiar. Trabalhe o amor.
eu estou em qualquer atividade. O amor é a meta. Eu estou no ambiente de trabalho, né, Alexandrina? Eu estou lá cuidando de pessoas doentes. Faça-o com amor. Eu estou numa reunião administrativa da Casa Espírita. Faça-o com amor. Eu estou lidando com outros companheiros de outras casas. Faça-o com amor. Porque dessa forma nós não vamos nos perder em dogmas, em regras frias, né? Que efetivamente vão fazer com que a gente reviva lá os fariseus, né? Aquelas criaturas, né? Os levitas, e não vamos nos encher de postulados e regras que sejam efetivamente frios, que nos distanciem da meta que Jesus propôs. Então, a meta tem que ser buscada a cada instante. E isso tem que ser uma reflexão que nós, espíritas, devemos fazer, que estamos fazendo no movimento espírita. Essa é uma busca, porque, meus irmãos, a doutrina espírita é a grande proposta consoladora, né? É a verdade que deve ser irradiada com amor. É a grande proposta para a compreensão do Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? E só para encerrar, Jesus, com essa consciência toda, por isso ele diz, olha, muitos serão chamados, tá? A parábola do festim das bodas, mas poucos serão escolhidos, né? Olha aí a divisão de novo, né? Que ele chama a todos, mas serão escolhidos aqueles que já estiverem realmente dispostos, né, a essa conquista da implantação do reino de Deus em si mesmos. Então, essas são as nossas reflexões. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de cada um. Maravilha, Beto. Nós que agradecemos aí as tuas reflexões também. Com certeza aí a gente conseguiu, né, unir todos essas ideias, esses entendimentos e assim aprendermos um pouco mais, né, desse assunto tão maravilhoso. Conversar sobre o Evangelho é muito bom, né? Só não entendi no momento aí da tua exposição, Beto. Já estou ficando preocupado, porque não é a primeira vez que o senhor demonstra interesse de abandonar a doutrinária e seguir lá para o coral. E Luci que fica muito feliz com isso. Mais um tarefeiro chegando aí, Luci, tá? Aí Luci não vai aceitar, não, porque eu vou criar ali uma divisão. Não, mas o coral tem lugar para todo mundo, é um grande coração, assim, que recebe quem quer cantar. Sejam todos bem-vindos, assim que a gente voltar. Maravilha, então. Brincadeiras à parte. Lenilson, se você puder chegar a sua câmera um pouquinho para a sua esquerda, que a gente quer também ver o sorriso maravilhoso da nossa irmã. Isso! Valeu! Queridos, Beto, me auxilia aí, que eu fiquei aqui na dúvida. Antes de passarmos para a prece de encerramento e o nosso agradecimento ao Pai por essa manhã maravilhosa, eu fiquei na dúvida do próximo item, né? Vamos adentrar no capítulo 24, mas eu fiquei na dúvida, vamos até o quê? De 1 ao 4 ou de 1 ao 7? O que é que a gente faz? De 1 ao 4, pode ser? Pode ser. Dá para dividir aí? Ou... Vou ver aqui. Eu acho que dá para ir ao 7. Né? Dá para levar, não dá? Dá.
É um pensamento contínuo, né? Até o final. É isso que eu estou vendo. Então, tá bom. Vamos combinar assim, de 1 ao 7. Então, para isso, a gente pergunta quem poderia fazer essa leitura, primeiramente. Alguém gostaria? Próximo domingo, dia 18, é isso? Dia 18, capítulo 24, itens de 1 a 7. Alguém? Então, se não tiver ninguém, eu posso ler de novo. Nosso amigo Lenilson ali levantou o dedo. Então beleza, vamos deixar ele. Valeu. Obrigado, Roberto, aí pela cooperação e agradeço aí, tá, Lenilson? Vou anotar aqui. E quem poderia trazer as primeiras reflexões, fiquem bastante à vontade, a gente sempre reforça, o intuito não é trazer palestrantes, né? Só a primeira pessoa ali a ler o assunto e trazer alguns apontamentos ali, marcar alguma coisa. Eu sei que, por exemplo, eu não conseguiria fazer o que Isabela fez hoje. Beto, já estou muito acostumado, né, com esse tipo de trabalho que ela faz, que a gente participa aí de um estudo lá no trabalho, então, para mim não foi surpresa. Mas fiquem à vontade, irmãos, para fazer um texto, um resumo, o que vocês acharem melhor. Quem poderia? Eu posso fazer, então. Eu faço. Luci, valeu, Luci. Luci e Lenilson. Então tá. Gratidão a todos aí pela excelente manhã que tivemos, excelente estudo. Bom domingo a todos. A gente volta com alguns recadinhos no final. Passa a palavra aí para o nosso amigo Beto, que vai direcionar a prece para quem ele achar por bem ou ele mesmo realizar. Vamos, então, orar, meus irmãos. Busquemos nos sentirmos de mãos dadas uns com os outros, nesse gesto simbólico de amor. Busquemos nos sentirmos num círculo em que estamos todos buscando irradiar essa energia sagrada que vem do mais alto e que nos busca com o propósito da irradiação junto aos ambientes que estão em torno de nós. Busquemos nos sentir assim unidos neste propósito de colaborarmos com Jesus na irradiação do amor e da paz e da esperança. Senhor, Pai nosso de infinito amor, que estás nos céus e em todos os lugares, santificado seja, Senhor, o vosso nome, o vosso ser em nossos corações. Venha a nós, Pai querido, o vosso reino de amor, e seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, em todos os lugares. Porque a tua vontade é a perfeição, é a bondade, é o amor puro, e não a nossa que é imperfeita.
O pão nosso, Senhor, o pão da vida, o pão do corpo, o pão da alma, o pão nosso, Senhor, de cada dia, dai-nos hoje, para aprendermos a multiplicá-los também com aqueles que se encontram em nossos caminhos. Pai querido, Pai de infinito amor, perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos equívocos, as ofensas que cometemos contra as tuas leis e contra os nossos irmãos, Senhor. Pois que sabemos que tu nos amas acima de tudo. Assim, Pai, como somos capazes de compreender, de perdoar, de amar aqueles que erram contra nós, aqueles que erram contra a vida, aqueles que erram contra si mesmos, Senhor, os que se encontram na loucura do vício, na loucura da violência, Senhor, na loucura do crime, na loucura, Senhor, da corrupção, dos desvios da coisa pública, que possamos amá-los, Senhor, compreendê-los. E não nos deixe, Pai querido, cairmos na tentação desses erros. Sustenta-nos, para que o teu amor nos guie, Senhor. E livra-nos, Pai querido, livra-nos de todos os males, Senhor, principalmente dos males que nós somos causadores, Senhor, dos males que nós mesmos provocamos em nós e nos outros. Livra-nos, Senhor, desses males, Senhor, e guarda-nos na tua infinita bondade. Hoje e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, benfeitores queridos, que nos envolvem neste momento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos queridos, combinados os nossos participantes, né, os nossos colaboradores do domingo que vem, só nos resta agora passar alguns recadinhos, não tem nada de novidade, né? Só relembrar o pessoal dos nossos estudos que estão sendo realizados de forma remota ainda, né? No sábado passado houve uma reunião do Conselho Diretor do GEFA e tratamos de vários assuntos, né? Inclusive da possível, né, volta de algumas atividades. Nós sabemos que as nossas atividades serão, o retorno delas, né, de forma presencial será gradativa, né? Então, aí, à medida que a gente for decidindo aí o retorno delas, a gente vai informando para vocês, né? Mas, por enquanto, as nossas palestras ainda continuarão sendo realizadas de forma remota, né? A gente está buscando aí melhor forma aí de a gente fazer um modelo híbrido, né? E aí, quando a gente já tiver definido, a gente anuncia para vocês. Os demais estudos continuam. Mocidade, próximo
sábado retornará às atividades normais, evangelização só no início do próximo mês. No momento, só isso. E reforçar, né, que a nossa livraria, biblioteca e administração estão funcionando normalmente às terças, quartas e sábados, né? Aí a gente sempre veicula lá nos nossos grupos e redes sociais, o horário, tudo certinho. Então, quem tiver interesse de adquirir um livro, pedir emprestado, entregar a mensalidade, né? No nosso caso, os sócios contribuintes, fiquem à vontade, a gente estará lá com muita alegria para recebê-los a todos. No mais, um excelente dia a todos, muito obrigado pela companhia, pela colaboração de todos e que Jesus continue entre nós com seu infinito e inesgotável amor. Tchau, então. Tchau. Bom dia para todo mundo. Boa semana. Boa semana. Bom domingo. Saúde para todos. Obrigada, tá? Valeu, valeu. Bom dia. Gratidão pelo dia de hoje. O perdão, meus irmãos, tem uma irmã aqui de nome Isabel. E desculpa, Garf, eu acho que eu acabei esquecendo de cumprimentá-la, dar as boas-vindas. Não recordo se a Isabel já participou de alguma outra vez. O nome, sinceramente, não recordo. Isabel, se estiver ouvindo, gratidão pela sua companhia aí, minha irmã. Espero que no próximo domingo você participe novamente e possa colocar aí a imagem para a gente. Pior que eu não desliguei, não tenho que desligar, que eles estão... Então, Isabel, um abraço forte aí. Registramos aqui a felicidade de ter você aqui conosco. Que no próximo domingo você possa participar aí, quem sabe até utilizando a imagem para a gente lhe conhecer. Alguém conhece a Isabel? Indicou? Alguém sabe alguma coisa? Eu acho, Sandro, que ela não está presente, eu acho que ficou, porque eu tentei, nada funciona, como se tivesse só o nome, entendeu? Entendi, estranho, né? Mas tá bom. Vou deixar anotado aqui o nome dela e no próximo domingo, se ela aparecer, a gente dá as boas-vindas, assim como ela merece. Bom domingo, tá? Um abraço. Bom domingo. Tchau, bom domingo.